Feriado acabando, glória a Deus. É bom ficar em casa, mas também é bom trabalhar bastante, né? Quantos aqui passearam bastante esse verão? Não reclamaram do calor não, né? Nunca reclame daquilo que Deus fez. Eu sei que é quente, mas nós temos que glorificar a Deus. Mas ainda tem mais uns dias, né? Nós estamos no meio do mês. Tem mais aí uns 10 a 15 dias aí para você aproveitar o verão. Eu quero compartilhar com você uma palavra que veio ao meu coração nessa sexta-feira. A verdade, nós temos várias mensagens para ministrar. Tem uma mensagem que tem o tema assim, tirando peso na sua viagem. E tem outra mensagem a respeito de cura. Mas sexta-feira eu estava aqui no escritório da igreja orando, e no período de oração, de leitura, Deus colocou algo no meu coração para que eu possa relembrar a igreja. Se você perguntar por que nós temos que pregar, por que Deus continua falando com a igreja? Por que Deus deixou a Bíblia? Se você fizer uma pergunta, por que Deus, o Senhor usou homens para escrever a palavra? E se você perguntar a Deus, por que o Senhor ainda continua mantendo os pregadores pregando para a igreja? É porque Deus simplesmente está relembrando-nos de coisas que muitas vezes a gente se esquece. E porque ainda não terminou a nossa caminhada nessa terra. Irmãos, o mais simples é nós sermos salvos. Ao aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos. Mas nós temos que nos manter salvos até o dia que nós vamos fechar os nossos olhos nessa terra. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar. Amém? Perseverar, perseverar. E quando você perseverou muito, a palavra vem, continua perseverando. Amém? Então eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite. Eu sei que uma praia a gente não dorme, amém? Tem muita coisa para fazer na praia. No rio tem muita coisa para fazer. Eu sei que quando você tira e assumir, você acaba ficando mais cansado ainda. Sabia? Você não vai na fábrica, mas você vai para cá, você vai para lá, Só que agora é o momento de você afirmar a sua atenção. É o momento de você não cochilar. É o momento de você não dormir. Mesmo que o pregador não seja tão assim eficaz, tão eloquente. Mas eu queria que você mantesse a sua mente aqui conosco, amém? Não deixe a sua mente sair daqui. Olha para o teu irmão e diga assim, não deixe a sua mente voar. Não deixe nada roubar a sua atenção. Essa mensagem é tão importante porque, sabe, irmão, por que a mensagem é importante? Porque Deus coloca no nosso espírito e diz assim, olha, transmita isso para a minha igreja, transmita isso para os meus filhos. Sabe, é como aquele dia que um pai chega nos seus filhos e diz assim, olha, hoje eu não quero que vocês saiam de casa porque eu quero ter um tempo com vocês, eu quero falar com vocês. E muitas vezes os filhos já têm os seus compromissos arrumados. E muitas vezes, pai, mas eu já tinha isso, eu já tinha aquilo. Aconteceu isso com você já? Já? Acontece com todos nós. Só que hoje nós temos esse tempo, é exclusivo para Deus. Mas nós temos um problema, a nossa mente. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa mente, ela vai longe daqui. E nós ficamos aqui só corpo presente. Então, traga a tua mente para cá. Toda hora que você começar a ver que a sua mente está saindo para outro canto, você traz ela para cá. Porque eu tenho certeza que nesses momentos Deus quer falar algo precioso para você. Pastor, mas eu já estou quase vovozinho na igreja, eu já tenho 40 anos. Mas Deus quer continuar falando com você. O problema número 1 dos cristãos velho na fé é que acha que Deus não tem mais nada para falar com ele já sabe tudo. E aí é onde nós acabamos perdendo a nossa fé, é onde o inimigo nos engana, é onde nós caímos, é onde nós fracassamos. Então diga assim, a minha mente não vai sair do meu corpo, vai ficar ligada. Amém? E se você vê que alguém está desligando, você dá uma cotovelada nele e diz assim, liga. Amém? Amém? Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia conosco em Efésios capítulo 6.
e verso 10 e 13, eu quero ler com você. Os irmãos vão estar projetando também. Eu quero acompanhar, que você acompanhe a leitura. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim, nós temos que lutar contra os principados, contra a potestade, contra a príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito isso, ficai firme. Dá uma olhadinha aqui para mim. Houve um tempo do Evangelho, por exemplo, há 20 anos atrás, ainda eu era jovem dentro da igreja, não tinha um culto que você ia, que você não ouvia falar do diabo. Não tinha um culto que você não ia, que você não ouvia os pastores repreendendo a igreja, avisando a igreja para tomar cuidado com o inimigo das nossas almas. E nós brincávamos na época, porque aquela época parecíamos caça-fantasma. Quem já assistiu aquele filme, desenho Caça-Fantasma? Porque nós ficávamos caçando os demônios, repreendendo o demônio. Não havia culto que não havia pessoas possessas, e as pessoas repreendiam aqueles demônios, pessoas caíam. E era um tempo que nós enfatizávamos, cuidado com o diabo, cuidado com o diabo. Vamos repreender, vamos repreender. Mas chegou um tempo da igreja, que a igreja começou a mudar. E ela começou a achar que tudo é problema da carne. Vem o irmão com um problema, é problema da carne, vai no médico, toma um remédio, é depressão, é TPM. O que mais? Ajuda aí. É isso, é aquilo, toma o melhoral. Aí nós já começamos, as pessoas com dor de cabeça dentro da igreja, a gente já não orava mais. Toma um sorrisal, é problema de estômago, é gases. Então, todo extremo é perigoso. Nem tudo, preste atenção, nem tudo é o diabo. Mas nem tudo é imperfeição humana. Se você olhar na Bíblia, quem trouxe o mal para a terra foi o diabo. Então, o inimigo, ele tenta, de todas as maneiras, roubar aquilo que Deus tem para nós. Então, esse texto que nós estamos lendo, fala que nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. E nesse primeiro tópico que eu quero conversar com você, eu coloquei o nome assim, conhecendo o nosso inimigo. Nós nunca podemos esquecer que nós temos um inimigo. E a Bíblia diz que o inimigo não é carne, não é sangue, o inimigo não é o pai, o inimigo não é o ladrão, o inimigo não é aquela pessoa que quer te machucar, o inimigo é espiritual. Existe um ser maligno que quer te levar para o inferno e ele não tem pressa. E a Bíblia diz que Lúcifer era anjo de luz. Foi dado a ele no céu a autoridade sobre os anjos no céu. Só que Deus criou os anjos como criou nós, ele criou os anjos livre, com sentimentos, emoções. E até o momento que Lúcifer, ele olha e diz assim: a Deus, Pai, tudo bem adorar, mas adorar Jesus Cristo, Filho, não. Então, Lúcifer começa então a ter desejo de ser adorado, de ser respeitado, a ponto de Deus o banir do céu e ele se transformar num anjo que caiu, num anjo caído.
E a Bíblia diz que esse anjo caído, ele formou principado, ele formou potestade e ele formou exército. Esse demônio, o que ele formou? Porque lá no céu a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos resolveram acompanhar Lúcifer. E Deus deixou. Mas Deus os puniu. E eles estão destinados para o inferno e morte total. Porém, esses anjos que acompanharam Lúcifer se tornaram anjos caídos. Então, Lúcifer se tornou o príncipe que tem hierarquia como principado e potestade. O que a Bíblia está dizendo através de Paulo? Que o demônio, ele tem anjos que cuidam de principados e potestade. E quando fala de hostes da maldade, isso quer dizer, o demônio, Lúcifer, tem demônios ao seu trabalho. E qual é o trabalho do diabo? É destruir você. Sabe por quê? Porque destruindo você, ele atinge a Deus. Satanás é uma criatura, foi criado como um anjo e se rebelou contra Deus. É tipo assim, deixa eu explicar para você que não domina bem o português. É aquele cara que se namora ele ou casa com ele, ele era tão bonzinho e de repente virou um demônio. Sabe aquele amigo que era tão amigo seu, mas qualquer coisinha que você fez, um negócio que você fez para ele, ele virou seu inimigo número 1? Isso. Ele virou inimigo número 1 de Deus. Só que é uma criatura, não pode atingir a Deus, porque Deus é criador. É como eu e você que somos pai. Você quer ferir o José? Vou te ensinar. Você quer irritar o José? Vou te ensinar. Você quer irritar a Luciana? Você quer ou não? Você quer ver a reação do José e da Luciana? Você quer? Eu vou te ensinar. Você quer ver a reação minha? Você quer ver a reação do Rino? Você quer ver a reação do Takemoto, do Tiago? Você quer ver a reação do Lauro? Você quer ver a reação da nossa irmã Emiko? Você quer ver? Mexe com os filhos. Mexeu com o filho, atinge o pai. Mexeu com o filho, atinge a mãe. Ou não? Ou você fala, eles estavam merecendo mesmo? Eu não tenho coragem? Ainda bem que o pastor deu uma correção de vara nos meus filhos. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Pegar os 4 filhos de José, entra aqui na sala. Seus pais não fazem, eu vou dar uma sova nos 6. Existe isso? Fala para mim. Tem louco que faz isso? Tem. Mas é louco. Tocou nos filhos, toca no pai. Elogiou o filho. Logo o pai diz, igual a mãe, é igual o pai. Pai feio que só, mãe feia que só, bebezinho bonito, ai, coisinha linda, mas vai ficar feinho também. E a gente já toma a glória. Amém? Então, Satanás, ele quer tocar na humanidade. Ele quer manter os jovens presos debaixo de escravidão. Ele quer manter você e eu debaixo da escravidão dele. Porque é dessa maneira que ele atinge a Deus. É dessa maneira que ele consegue ferir o coração de Deus. Então nós nunca podemos esquecer que nós temos um inimigo. Se a sua vida está muito boa, se não tem problema nenhum, toma cuidado. De repente você está no time errado. Porque o inimigo sempre vai vir contra nós. A irmã mesmo disse para mim esses dias que quando começou a dizimar, tudo piorou. Eu disse, mas é assim mesmo, é normal. Mas fica tranquilo, ser fiel no pouco, que Deus vai reverter isso. Eu virei crente, as coisas piorou, isso é normal. Fica firme que Deus vai ensinar você a vencer, amém? Porque o inimigo vem contra. Pastor, o senhor não vai falar de Deus? Eu vou falar de Deus. Mas nós não podemos esquecer que o diabo, ele maquina, que o diabo trabalha. Que o diabo tem demônios destacados para destruir a sua família, para destruir os seus filhos. Vem aqui comigo, por favor. E não é verdade que muitas vezes a gente esquece disso?
A gente começa a achar alguém culpado. Não, mas a pessoa saiu por causa dessa ou daquela, não vem mais por causa... Não é, querido. É que o diabo faz as suas armadilhas para aprisionar as pessoas. E muitas vezes eu e você, igreja, nós começamos a viver numa dimensão tão natural que nós esquecemos do mundo espiritual, da parte do mal que milita contra nós. Que quer manter, Júnior, não somente você preso, mas a sua geração, seus filhos. É por isso que quando você está namorando, o diabo incita, faz sexo fora do casamento, porque é gostoso, escondido é melhor. Agora para o mais velho, nós dizia assim, nossa, escondido é melhor. Por quê? Porque o diabo sabe que quando você faz sexo fora do casamento, abre uma porta para que o diabo lance uma semente para atingir os seus filhos que virão. É por isso que o casamento é a base da sociedade. É por isso que a igreja não aceita um membro da igreja que não pratique a prática do casamento. O diabo milita contra você, o diabo milita contra nós. E muitas vezes nós nos esquecemos dele. E quando você se esquece de um inimigo, então o inimigo facilmente arma armadilhas e pode prender você. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês estão numa guerra, no mundo espiritual existe uma guerra. Tem muita gente querendo abrir igreja, porque acha que igreja dá muito dinheiro. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Não sei de onde tiraram isso. Porque igreja não se abre, igreja nasce. Tem muitos negócios aí chamados de igreja que está dando dinheiro, mas não é igreja. Tem muitos negócios que dão dinheiro. E o inimigo ele tem tentado de todas as maneiras prender cada um de nós. E hoje eu queria tirar um tempo maior, falando para você, porque nós falamos muito de Deus, mas falamos pouco do inimigo da sua alma, que quer manter você cativo, que faz de tudo. Olha só Satanás, a Bíblia diz que ele é uma serpente. E a serpente tem algumas características. Primeiro, a serpente é venenosa. A serpente é astuta. E a serpente, quando ela chega perto de você, você não consegue sentir e ver, porque ela é sorrateira. E é dessa maneira que o diabo trabalha. O diabo trabalha de uma maneira que você não perceba. O diabo vem e aplica o seu veneno, e quando o veneno é aplicado, a morte é fatal. Então nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo. Eu tenho certeza que você se esqueceu nessa semana que você tem um inimigo. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque é Deus que está me dando essa palavra, que muitos de nós temos nos esquecido faz tempo que nós temos um inimigo. Então hoje Deus quer que nós nos lembremos disso. Existe um inimigo que milita contra você, contra o filho que está no teu colo e contra os filhos que vão vir no ventre. Se você vai ser avô ou se você já é avô, ainda não sou, lute pelos seus netos na vida espiritual e no mundo espiritual, porque o inimigo está afim da sua geração. Pedro, lança aí para mim, filho. Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz assim. Fica atento aí que vai vir bastante versículo. Sede o quê? O que é ser sóbrio? Não seja bêbado. Não fique embriagado. Quem já tomou cachaça aqui? Quem já ficou bêbado aqui alguma vez? Levante a mão, quero ver. Os ex-bêbados. Não está filmando? Os ex-bêbados. Ficou bêbado também? Não tem cara, né? Quando você fica bêbado, você fica fora de si. Uns choram. Uns ficam bravos, valentes, achando super-homem. Não consegue andar certo. Canta a própria mulher achando que é outra. É. Nossa, você é linda. Aí, quando ele sara, a mulher fala, nossa, obrigado pelo elogio. Qual elogio? É.
Faz coisas que você nem imagina, irmão, bêbado. Então a Bíblia diz, olha, não seja bêbado, não fique embriagado, seja sóbrio. O que é sóbrio? Com as suas faculdades mentais em dia. Vigiai. O que é vigiar, irmão? O que é o contrário de vigiar? Deixa eu abrir um negócio aqui para vocês. Sempre que eu venho pregar, eu falo, cara, eu vou pregar 15 minutos. Mas o negócio começa a ferver dentro de mim, irmão. Começa a vir tanta coisa, que eu falo, meu Deus, Deus me pilha. Acho que Ele coloca assim, ó, e fala, vai. O que é o contrário de vigiar? Não vigiar. Hã? Eu digo para o Rino, fique vigiando a igreja, porque não tem chave, fica lá embaixo vigiando. Aí o Rino senta na escada e... Então, para que o Rino vigie, ele precisa estar o quê? Acordado. Ele precisa estar atento. É isso que Deus está dizendo, olha, você precisa estar atento, você precisa estar vigiando. Por quê? O diabo é o vosso adversário. E como o leão busca quem possa tragar. Então, preste atenção, a Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus. E o que o diabo está fazendo aí? Deus fez questão, no livro dele, colocar o diabo e dizer, ele é vosso adversário. Luziângela, por que Deus não disse assim, o diabo é o meu adversário? Porque não é, ele é criador. Ele diz, é o seu adversário. Ele luta contra você. Ele é contra você, ele é o seu inimigo. E ele está como leão. Já viu um leão caçando? Já viu na televisão? Um leão caçando? Quando ele chega na manada de zebra, primeiro ele vai ver o quê? Deixa eu ver se não tem uns bebezinhos aqui para me comer, porque é mais fácil. Por isso a Bíblia diz que você tem que crescer espiritualmente. Amém? E como cresce espiritualmente? Lendo a palavra, orando, vindo para a igreja. Se envolvendo com o compromisso ministerial da igreja. O leão procura os mais fracos. Depois dos bebês, ele procura quem? Um doente, um com a perna quebrada. Não achando, ele olha e fala, no meio daquela zebrada toda, no meio daqueles corintianos todo, preto e branco, ele fala assim, cara, no meio dessa corintianada aqui, eu vou escolher um. E ele bota o olho em um. E só corre atrás daquele, até pegar. Então a Bíblia está dizendo, olha, o diabo está atrás dos bebês espirituais da igreja. Então nós temos que levar os bebês espirituais, os novos convertidos, a crescerem. E ele está dizendo, olha, mas o diabo também está de olho em você. Ele vai te perseguir, porque ele quer te pegar, porque ele quer te destruir, ele quer acabar com o seu casamento. Eu sei que é muito bom falar que Deus quer fazer tudo, mas Deus deixou o diabo escrito na palavra dele. Olha, ele está buscando a quem possa tragar. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Ele pode tragar você? Porque ele está buscando. E a Bíblia diz, quem possa... Ah, você é casada, você está rebelde em casa? Cuidado, ele pode te tragar. Irmãos, cuidado com o teu casamento. Cuidado com o teu casamento. Não vai frouxando as rédeas, não, que você vai ver só o que o diabo faz no seu casamento. Tem gente melhor do que nós que tem um casamento todo despedaçado, irmãos. Não toma cuidado com o seu namoro, não, que ele entra, arrebenta tudo. Então Deus disse assim, tome cuidado, porque ele está bramando como leão. E o diabo, ele é superior aos homens. O diabo é superior a nós. Ele tem mais força que nós. Eu já vi demônios, irmãos.
Eu já vi demônios. Eu já expulsei demônios de pessoas. Eu já expulsei no nome de Jesus demônios de casa. E eu já vi demônios. Amém, Rino? Amém? Deixa eu dar um exemplo para você. Um dia eu estava igual o Rino, dormindo na igreja. O sargento está lá. O sargento está lá e eu, noitada de cachaça, não é o caso do Rino, tá? Ele está embriagado do espírito. E eu estou lá, irmão. O sargento falando das armas e tal, e eu lá, o 37. Eu era 37 só. Sargento, cutucaram assim, sargento, 37, ó, dormindo. Ô, 37. Olha, sargento, pois não. 37, tem 1 hora de aula, sobe na cadeira. Subi na cadeira. Você vai ficar aí, em sentido, até acabar a aula. Pergunta se eu dormir. Quem quer ficar em cima da cadeira de pé? Quem quer ficar? Você nunca mais vai dormir na igreja. Pensa bem, na multidão. Aqui não é tão pouca gente, fica de pé rindo. Sentido. Nunca mais dormir na aula que dava sono do sargento Mourão. Diga para o teu irmão, quer aprender a não dormir na igreja? O pastor vai ensinar. Ele é o vosso adversário. A menos que tenha pressão baixa, Rina. De repente a pressão baixa ou alta. A minha sogra vivia dormindo na igreja. Quando eu fui ver, a pressão alta. De repente a pressão alta, vai no médico, amém? Agora, se não for, dorme mais antes de vir para o culto. Porque aqui é o pastor que está pregando. Imagina aí outro pastor visitante, você dormindo aí na igreja. Quarta-feira o pastor aqui, você cochilando. Dorme antes, amém, na terça. Estava lá, a pregação demora por causa disso, porque a gente tem que descontrair um pouco. Estava lá em Marília, eu mascando um chicletinho. Mas tinha um lá na frente, que eu não sei quem é, mastigando, devia ser igual uma vaca. Pastor Domingos, pelo amor de Deus, meu irmão, tira esse chiclete da boca. Mais de 1000 pessoas, né? Tira esse chiclete da boca. Você não consegue dar um glória a Deus, não consegue dar um aleluia. Será que você não pode ficar 1 hora sem mascar o chiclete? E eu lá no fundo, não era eu. A repreensão serve para todo mundo, amém? Amém ou não amém? Então a repreensão serve para você. A repreensão serve para mim. O nosso adversário busca quem quer. Ele está procurando para armar laços. Olha só em João 10, capítulo 10. Olha o que a Bíblia diz. O ladrão não vem senão roubar e matar e destruir. E eu vim para que tenhais vida e tenham com abundância. Jesus poderia escrever o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas o ladrão, mas não, ele coloca ao contrário. Ele coloca primeiro o seguinte: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. E o ladrão tem um nome, é Satanás. O trabalho dele é, primeiro, ele quer roubar. Depois ele quer matar. E depois ele quer destruir. São 3 coisas diferentes. Não basta roubar. Ele rouba. E não basta matar. Ele quer destruir. Precisamos tomar cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque de repente o diabo ele está astutamente me jogando contra a minha casa, contra a minha família. Então, muitas vezes o diabo astutamente, porque ele não vai chegar diante de um crente e dizer assim: eu sou o cão, eu sou o cãozão, e estou te dando um pensamento destrutivo. Ele não é bobo. Então nós precisamos ser sóbrio e tomar cuidado, que o diabo ele está assim. A Bíblia diz que o mundo está no domínio de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos amar esse mundo, nós somos um povo diferente. Por isso que Deus diz: olha, todos aqueles que vêm a mim são um povo peregrino que estão passando por essa terra. E muitas vezes nós esquecemos disso. O inimigo trabalha através da mídia. O inimigo trabalha através
da ciência, da comunicação. E muitas vezes nós esquecemos dele. Muitas vezes ele está só rasteiramente lançando pensamento na nossa mente contra o pastor, contra a igreja. Ele vem e lança desânimo. A irmã estava orando aqui e ela falou que nós temos autoridade. Esse é o tema, a autoridade de Deus. Tem gente que tem autoridade, mas não usa. E tem gente que abusa da autoridade. Nós não podemos abusar da autoridade, mas nós não podemos também deixar de usar a autoridade que Deus tem nos dado. Amém? Glória a Deus. Jesus conquistou toda a autoridade. Mateus 4, de 1 a 13. Vamos ler isso? Mateus 4, verso 13. Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Olha só o que está acontecendo aqui na Bíblia. Olha só, Lucas 4, de 1 a 13. Lá no Éden, deixa o texto. Lá no Éden, o diabo enganou a Eva, enganou Adão, e tomou das mãos daqueles seres toda a autoridade que eles tinham. Não existia ninguém no Éden com mais autoridade do que Adão e Eva. E foi exatamente o que o diabo mais desejou, era a autoridade dada por homem. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, o diabo vê Deus criando o homem e a mulher e dando para aquele casal a autoridade no mundo. Todos os animais catalogados, foi Adão que deu o nome. É bicho pra caramba, ainda tem bicho que não tem nome. Havia uma certa autoridade, um certo poder na vida deste casal, mas o diabo roubou através do pecado que Eva e Adão cometeram. E a partir dali, ele começou a governar o mundo. Ele começou então a se apoderar do mundo, até a vinda de Jesus. Você olha para o Antigo Testamento, você vê, por exemplo, pessoas abrindo o Jordão, você vê Elias pedindo fogo e mandando fogo, mas você só vai ver Davi que expulsava demônio de Esaú, tocando a harpa, mas você não vê homem nenhum expulsando um demônio. Não havia confronto contra Satanás, até vir Jesus. Jesus nasce, Jesus cresce, e com 30 anos, ele vai para o batismo nas águas, e após o batismo nas águas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre ele, e leva ele para o deserto, para ele ser o quê? Tentado, olha só. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado, ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo e disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorará ao Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Vamos lá. Levou também a Jerusalém e pôs-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardarem. O que te sustenham
nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. E Jesus respondeu e disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Nós não entendemos muito bem esse texto, até porque tem coisas que estão encobertas para a nossa mente, mas tem coisas que estão reveladas nesse texto que claramente você entende que está havendo uma guerra no mundo espiritual. Uma guerra entre Jesus e entre o diabo. Aonde o Espírito do Senhor leva Jesus Cristo para o deserto, para quê? Para que ele vencesse Satanás com as suas artimanhas. E você vê uma grande batalha. Jejuando 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome, e o diabo vem e começa a tentar. Pede para que Deus transforme as pedras em pães. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que se Jesus falasse pedra se transforma em pão, ela se transformaria. De toda maneira, o diabo tenta Jesus para que Jesus ceda. O diabo usa a própria palavra e diz assim: se você se lançar daqui, pede para os anjos te segurarem. De toda maneira, o diabo quer que Jesus o obedeça. E ele começa a oferecer todo o reino. Ele começa a oferecer toda a autoridade. Ele diz assim: olha, se tu prostrar e me adorar, tudo que é meu, porque foi me dado, eu te dou. E foi dado? Não foi, ele roubou. O diabo, irmão, é mentiroso, ele roubou toda a autoridade dos homens. E ele diz para Jesus: foi-me dado toda a autoridade, e se tu prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. E Jesus responde para ele: está escrito que só ao Senhor adorará. E a Bíblia diz que o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer o seguinte, que Jesus venceu o diabo com as suas tentações. A partir dali, irmãos, olha só, Lucas capítulo 4, verso 32. A partir dali, olha o que vai acontecer. Jesus não começa a pregar o evangelho antes de vencer Satanás, antes de tomar dele toda a autoridade. E ele começa então agora. E admiravam-se da sua doutrina. Por quê? Porque a sua palavra era com autoridade. Jesus sai dali. Jesus pega toda a autoridade que foi roubada da humanidade. E ele começa agora a pregar o evangelho, que as pessoas olhavam e falavam assim: essa doutrina é da onde? Que autoridade é essa que esse homem tem? Olha só o verso 36 de Lucas 4. Olha só. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. Jesus agora começa a expulsar os demônios. Não porque ele não tinha autoridade, mas porque ele resgatou a autoridade que eu e você não tínhamos mais. Ele toma essa autoridade e ele começa agora, e os espíritos imundos começam agora a obedecê-lo. Olha só Lucas capítulo 5, verso 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que está acontecendo aí? O paralítico está ali, Jesus fala: está perdoado o teu pecado. O povo diz: perdoar pecado é fácil, eu quero ver o paralítico levantar. E ele diz assim: o que é mais difícil? Perdoar pecado ou levantar o paralítico? O que você acha? Jesus olha para o paralítico: levanta-te, vai para a tua casa, os teus pecados estão? Toma a tua cama, eu te digo, toma a tua cama e vai para a tua casa.
Então Jesus ele começa agora, irmão, mostrar para a humanidade que o poder e a autoridade não está mais na mão de Satanás, mas está nas mãos dele agora. E ele começa agora a luta contra os espíritos malignos que reinou por gerações sobre a terra. Marcos capítulo 4 e verso 35. Jesus não somente toma e conquista a autoridade, ele começa a usar agora. Ele começa a libertar os cativos. Ele começa agora a curar os enfermos. Ele começa agora a ressuscitar os mortos. Ele começa agora a dizer para as pessoas, olha, tem uma nova doutrina agora cheia de autoridade sobre essa terra. Eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. E Jesus começa a fazer os milagres sobre a terra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Vamos lá. Mudou? Vamos, Sadal. Mudou? E eles deixaram a multidão e levaram consigo assim, como estava. E no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Isso. E levantou-se grande temporal, tempestade de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa dormindo sobre a sua almofada, e despertaram-no dizendo-lhes, mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande calma. Nós começamos a ver agora Jesus olhando para o vento e dizendo, cala-te, e o vento aquieta. Mar, sossega, e o mar assossegando, ficando quieto, uma bonança, uma calmaria. Jesus começa a usar a autoridade que estava toda com Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não veio na terra para ficar na terra, ele veio na terra para cumprir a missão. A verdade, irmãos, a missão de Jesus não foi só morrer na cruz, mas foi tirar debaixo de condenação as nossas almas. Foi tomar tudo de volta, tudo aquilo que Satanás se apoderou, tudo aquilo que o diabo roubou da humanidade. Jesus Cristo resgatou. A Bíblia diz através de Paulo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, nós somos um montinho de pessoas, mas se nós sairmos daqui entendendo que Jesus tem toda a autoridade, Ele vai dar essa autoridade para nós, ninguém segura-nos mais. Jesus, com 12 discípulos, trouxe revolução no mundo. Sabe por que muitas vezes nós não estamos tendo vitória? Porque muitas vezes não estamos usando a autoridade que Jesus tem nos dado. E Jesus, quando toma, Ele usa a autoridade e relata na Bíblia para que nós pudéssemos saber, nossa, Jesus tem poder, tem autoridade sobre tudo. Mas Ele não voltou para o céu e levou essa autoridade, Ele vai devolver essa autoridade, porque essa autoridade Ele já tinha dado no Éden para a humanidade. Posso ouvir um amém? Ele nos delegou esta autoridade e esse poder. Lucas capítulo 9, já estamos terminando, verso 1 a 6. Aguenta um pouquinho só, nós estamos terminando. Olha o que diz. E convocou os seus discípulos e deu-lhes o quê? Deu-lhes o quê? Virtude e poder. Deu sobre eles e sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. Vamos lá. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes, nada leves convosco para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes.
E em qualquer casa que entrares, ficai ali, e não saireis de lá. E se em qualquer cidade vos não receber, saí-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunha contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo o quê? Cura por todas as partes. Reconhecer o nosso inimigo, que ele milita contra nós. Reconhecer que Jesus ele veio para tomar todo o poder e autoridade das mãos de Satanás. Ele veio para nos tirar debaixo da condenação de Satanás. E ele pega essa autoridade agora e ele dá para os seus discípulos. Ele dá para a igreja. Nós somos enviados de Deus. Querido, nós temos que ter autoridade sobre a enfermidade. Nós temos que ter autoridade sobre os principados e potestades e hostes da maldade. Nós temos que ter autoridade contra os inimigos espirituais que vêm contra nós. Nós não podemos somente ter autoridade, temos que usar essa autoridade contra os nossos inimigos. Então nós somos enviados. A Bíblia diz que Deus nos devolveu todo o poder, toda a autoridade. Se você ler Marcos 16, você vai ver que Deus, ele envia a sua igreja e dá para eles poder contra quem? Contra o diabo. O diabo é superior a nós. Ele é mais forte que nós. Mas Jesus é mais forte do que ele. Amém? E Jesus não nos deixou na guerra desprovido. Jesus nos deu o poder. Jesus nos deu autoridade. Agora, com o poder e autoridade, Jesus nos colocou no mesmo nível que Satanás. Sabe por que Satanás, ele tem medo de um crente que descobre que tem toda a autoridade e milita contra ele? Porque quando você entende que Deus deu autoridade para você, ele te coloca no nível de Satanás, você pode lutar contra ele no nome de Jesus e você vai vencer. E ninguém quer ser derrotado. Ninguém quer reconhecer-se que é vencido. Por isso que o diabo está lutando. Mas quando eu e você entendemos que nós somos de Deus e Deus habita dentro de nós, então nós não lutamos sozinhos. Nós não somos, irmão, presa de Satanás. Nós não somos, irmãos, a isca de Satanás. Deus não nos deixou para sermos destruídos por ele, ao contrário. Deus nos deixou, e a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O diabo está debaixo dos nossos pés. Mas o problema nosso é que muitas vezes nós não usamos autoridade. Ficamos no Netflix vendo um filme todo dia. Não vou nem falar novela, porque crente não vê novela. Ficamos tão distraídos, irmão, com as coisas do mundo. Eu não estou dizendo que você não pode ver filme, que você não pode ver um YouTube, que você não pode fazer uma pesquisa. Mas você tem que estar sóbrio. Se você não está mais sóbrio, está embriagado totalmente com as coisas do mundo, então facilmente o diabo te engana. E o pior engano é o diabo falar para você, olha, você não tem autoridade, você não vai usar. Então nós temos que entender que Deus tem nos dado autoridade e poder. Atos capítulo 2. Põe aí o verso 2. Aí, capítulo 2. Verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedera que falasse. Mais um versículo, por favor. E em Jerusalém estavam judeus, varões, religiosos e todas as nações judeus, bom, abaixo do céu. Ok. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedera.
O que nos dá capacidade para lutar contra o diabo não é o tanto de Bíblia que a gente conhece. Sabendo Deus que o diabo nos destruiria, Ele nos deu o Espírito Santo. Eu não quero que você saia daqui com medo de Satanás. Mas eu também não quero que você saia daqui ignorando que ele existe. Eu não quero que você saia daqui rindo, achando que só Jesus tem poder. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que Deus, chamado Jesus Cristo, te deu todo o poder, toda a autoridade e ainda te deu o Espírito Santo. Então, aqueles que são cristãos, existe o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo é Deus. Eu perguntei, Deus, sabe, irmão, a minha tradução, o que eu recebi de Deus, eu vou passar para você. Sabe o que é autoridade? Tem muitas definições de autoridade. Mas a autoridade espiritual, sabe o que é, irmão? É ter o Espírito Santo dentro de nós. Se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você não tem autoridade para nada. E muitos de nós ignoramos o Espírito Santo. Pode ver que você não pede perdão ao Espírito Santo. A gente não ora por Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa, habita dentro de você. E Ele é Deus. E muitas vezes nós não pecamos contra Jesus, nós pecamos contra Ele. Muitas vezes nós não ignoramos Jesus, nós ignoramos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dirige, nos guia, nos convence do pecado, do juízo. O Espírito Santo não foi dado para nós só para que a gente possa ter como enfeite, ao contrário, Ele é o Consolador que te consola. Ele é o Mestre que te guia, que te ensina. Ele é aquele que te dirige. O Espírito Santo que te convence do pecado. O que nos dá autoridade para lutar contra Satanás, irmão, não é o tanto de Bíblia que eu conheço. Não é o tanto de oração que eu faço. O que me dá autoridade para lutar contra o demônio é o Espírito Santo dentro de nós. E ele diz assim, olha, e vocês serão cheios do Espírito Santo. É por isso que em Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, nos últimos dias, o que diz lá? Vocês serão o quê? Coloca lá, Atos 1, 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês vão ser as minhas testemunhas, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra e até no Japão. Vocês serão as minhas testemunhas. Quando o diabo vê um homem, uma mulher, uma criança, uma pessoa cheia do Espírito Santo, então ele diz, com esse eu não posso mexer. Mas para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo faz essa menção. E vocês terão o meu Espírito. Eu voltarei para o céu. Lá em Atos capítulo 2 ele diz, olha, eu vou voltar para a minha casa, mas eu vou enviar a vós o Consolador. É o Espírito Santo dentro de nós, que nos convence do pecado, que nos convence da justiça, do juízo, e que nos dá autoridade para lutar contra essa casta de demônio que milita contra a nossa vida. E nós lutamos como? Orando, repreendendo, tudo isso em nome de Jesus. Pensamentos malignos que vêm, a gente repreende no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai, elevou o nome de Jesus, e o nome de Jesus é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Igreja, nós precisamos usar o nome de Jesus Cristo. Não fique achando que as lutas que vêm na sua vida, a enfermidade que bate na sua vida, é tudo uma coisa do mundo natural e normal, não é. O espírito maligno milita contra a sua vida. E nós temos que lutar contra ele no poder e na autoridade, no nome de Jesus Cristo. Para nós terminarmos, João 16, verso 7 a 11, olha só o que a Bíblia diz. Amém? Vamos acabar cedo hoje, hein? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, e se eu for, eu vou enviar a vós.
E quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O diabo não tem autoridade. Toda autoridade, Jesus disse, toda autoridade é minha. E eu dou a você, igreja, para que você, Rino, neste mundo, use a autoridade que eu dou para você. Então, quer dizer, o diabo não pode tomar aquilo que é seu se você se colocar na posição de autoridade e usar essa autoridade contra os seus inimigos. Sabe, irmão, eu tenho pensado nisso. Quanto mais nós ignoramos o nosso inimigo, quanto mais ele nos rouba. E a gente tem tendência de culpar a gente e os outros, mas a gente nunca culpa Satanás. A verdade, irmão, a gente luta muito um contra os outros. Não sei se é assim na tua casa, mas com certeza é. Sua esposa luta muito contra você. Ai, você podia ser de outro jeito, você podia mudar. Irmão, não tem jeito. Deus fez o homem, ele é diferente da mulher, e muitas vezes a mulher quer que o homem seja igual a ela. E Deus nunca colocou, e você pode ver que a pessoa que está do teu lado é diferente completamente de você. Quantas vezes a minha esposa, agora acho que ela parou, agora ela mudou. Agora ela falou assim, um tempo ela falou assim para mim, não adianta mais porque você não muda mesmo. Eu falei, bom, já que se convenceu, quem sabe? Mas até pouco tempo, você podia mudar, você podia mudar, você podia mudar. E o duro é que a gente vai querendo ser aquilo que a mulher quer que a gente... A gente começa a querer ser aquilo que o marido quer que a gente seja. A gente não consegue, meu. E quantas vezes eu queria que ela fosse como eu achava que deveria ser. E não mudou. Nós lutamos um contra o outro e muitas vezes, irmão, a gente está tão investido numa luta um contra o outro que esquecemos de lutar contra aquele que precisa ser lutado e vencido, que é Satanás. Lutamos contra os filhos. E muitas vezes esquecemos de lutar contra o nosso inimigo. É por isso que muitas vezes o diabo prende até os cristãos, impede eles de vir à igreja, que é tão gostoso vir à igreja. É por isso que muitas vezes o diabo impede a gente de orar. Algo tão precioso que é a oração. O diabo impede a gente de ler. Dizendo para nós assim, você já é uma enciclopédia bíblica. Você já tem todos os versículos, um a um, todos interpretados na sua mente. Mentira. Mentira. Ele sagazmente, mentirosamente, ele tenta enganar você, manter você longe da oração, manter você longe do jejum, manter a gente longe da palavra. Irmão, a luta contra a minha vida é essa, para me manter longe. Aleluia. Vou fazer o regime. Vai lá na internet. Regime número 1. Alface e carne à vontade, emagreça 5 quilos por mês. A gente vai agora, se tem dinheiro, agora a gente vai comer só verdura e carne. Em busca do emagrecimento. Aí Deus diz, jejuar é bom, uma vez por mês. Se eu jejuar eu desmaio, eu morro, eu não consigo. Ai meu Deus do céu, só de pensar no jejum já me dá fome. Né, Rino? Mas se a mulher falar, cara, não te quero mais não, por causa dessa barriga toda, vou entrar numa dieta poderosa. Você está entendendo, irmãos? Nós muitas vezes estamos magros e raquíticos espirituais, porque o diabo nos engana para nos manter longe de práticas bíblicas que nos ajudam a vencer, que nos ajudam a identificar o inimigo. Essa mensagem, irmão, não veio da internet dessa vez. Ela veio do Senhor. O Senhor me deu sexta-feira. Por quê? Porque eu tirei um tempinho para dobrar o meu joelho. Falei, Senhor do céu, que dificuldade. O joelho fica sem óleo, o joelho não quer dobrar, meu irmão. Ai, meu Deus do céu.
Você dobra para orar, é e-mail para tudo quanto é lado, é o YouTube mandando, olha, é vídeo não sei o quê, você fica apavorado, fala, meu Deus, mas que coisa, que luta! Porque o diabo sabe, quanto mais ele manter você longe das práticas, das doutrinas de Deus, ele consegue te enganar mais facilmente. Por isso hoje, nós vamos terminar dizendo o seguinte: não ignore os ardis de Satanás. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, não morreu só para te salvar. Ele veio a esse mundo para reconquistar tudo aquilo que nós perdemos. Tudo aquilo que nós demos para o diabo. Mas ele não levou para o céu. Ele disse, eu vos envio e eu vos dou poder sobre todos os demônios. Eu vos dou poder sobre o diabo. Eu vos dou poder sobre a enfermidade. Eu vos dou poder sobre todo o mal nessa terra. E muitas vezes, a gente vê irmão morrendo de enfermidade e fala, meu Deus, onde está o poder, onde está a autoridade? O inimigo quer fazer a igreja parar de orar. O inimigo quer fazer a igreja parar de crer. Porque aí nós viramos meros religiosos, e a religião não muda ninguém. Jesus não criou religião, Jesus veio para salvar a humanidade. Amém? Vem tocar um violão aqui, Rino. Vem, varão. Vamos tocar um violãozinho para nós orar, vamos? Vai, varão, vamos lá. Varãozão de Deus. Fazer igual a pastora Cláudia, né, pastora? Uma vez ela foi pregar, muito tempo atrás. Ela mandou tirar toda a cadeira na hora da pregação. E essa mulher danou pregar 1 hora e tudo lá de pé. Até eu lá na frente, falei, o que está acontecendo? Qualquer dia não vamos fazer isso. Encosta pelas paredes, não pode sentar no chão. Ai, meus irmãos, vamos orar, vamos. Não ignore os ardis de Satanás, não. Não leve na brincadeira. Seu casamento não está bem? Tem dedinho do diabo aí. Seu trabalho não está bem? Tem o dedinho do diabo. Sua saúde não está bem? Tem o dedinho do diabo, irmão. Seu namoro não está bem? Tem o dedinho do diabo. Sua família não vai bem? Tem um dedinho. Repreende ele no nome de Jesus. Seus pensamentos não estão bons? Repreende esses pensamentos em nome de Jesus. Repreende isso. Não fique achando que você é tão ruim que você não consegue fazer nada certo. O diabo sempre está programando coisas. Mas lembre naquilo que Jesus veio fazer na cruz. Lembra da autoridade que Deus te deu. Vai com seu marido no seu casamento. Fazer isso eu e minha esposa hoje, depois do culto. Dobra o joelho um pouquinho e fala, Senhor, nós repreendemos toda a artimanha do diabo contra o meu casamento. Ora um pouquinho, fala, Senhor, eu repreendo esse capeta que mantém preso a minha casa, as minhas finanças. O demônio muitas vezes, irmão, traz sentimento de miséria, a gente se sente miserável. Eu tive lá, né, pastor, a gente esteve lá na Rigachiura, fui perguntar o preço da luz, depois que você foi embora, o pastor falou, é baratinho. Eu falei, quanto? 12 mil cada uma. Eu falei, nossa, que caro, cara. Eu fiquei pensando, falei, nossa, 12 vezes 4, meu Deus, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para nada. Fiquei pensando, e logo o Espírito Santo veio falar para mim, no meu coração, você é próspero, você é abençoado. Sabe, irmão, é muito mais, a gente parece que sente mais fácil de se achar pobre e miserável do que abençoado por Deus. Porque muitas vezes você só olha, oh, aleluia, só olha o milão no bolso. Eu só tenho milão. Esquece de olhar para o provedor. Ainda bem que a oferta já foi, né, Zé? Nós temos que olhar para o provedor. O milão não me provê nada, irmão. Ao contrário, esse milão já foi provido por Deus. Amém? Eu queria que você orasse nesse momento e pedisse, Deus, me ajuda a lutar contra as pessoas certas.
contra os inimigos certos. Curve sua cabeça.